Boa tarde, eu sou a Maitê e hoje a gente vai fazer uma conversa em relação ao Dia da Mulher, dia 8 de março. Antes de começar a conversa, eu quero fazer alguns combinados. A Paquem me convidou para fazer essa fala no Dia da Mulher e durante todo esse mês nós vamos ter várias lives falando de outros temas diversos, hoje específico sobre o Dia da Mulher. E já para a gente criar uma cultura mais inclusiva, de respeito à diversidade, a gente tem aqui o nosso intérprete, o Wellington, né? Para garantir a acessibilidade das pessoas surdas que possam estar assistindo a gente. E eu vou fazer a minha audiodescrição para, se por acaso a gente tiver algum colaborador ou colega ou alguém que venha assistir a live que seja uma pessoa com deficiência visual ou até uma pessoa cega. Então, eu sou a Maitê, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, tenho uma franja, tenho sardas no rosto, tenho olhos verdes, estou usando um kimono aberto, bastante colorido, com tons de roxo, rosa, azul, e uma camiseta em cor rosa, salmão, e estou com o crachá do SESI, que é a empresa na qual eu trabalho, que é um crachá azul mais forte. Então, hoje, fui convidada, né, para falar em relação ao Dia da Mulher. Então, vou fazer aqui um combinado com quem estiver conectado com a gente, quiser fazer algum comentário no chat, pode ficar à vontade, pode comentar. Se você tiver algum sentimento em relação às falas que eu vou trazer, você pode ficar à vontade para comentar. A gente tem aqui pessoas que vão mediar essa conversa comigo, para que seja um pouquinho mais interativa, né? Não quero ficar muito sozinha aqui, gosto de falar com pessoas, então se você quiser participar, fique à vontade. E outro combinado que eu vou fazer é que se eu fizer algum comentário, se eu falar alguma fala que atinja você de alguma forma, que você se sinta representado, se você se identifica com essa fala, eu vou combinar que a gente vai escrever a letra M no chat. Então a letra M vai ser como se a gente fizesse uma ola num estádio de futebol. Lembra a ola que faz assim? Então, quando você se sentir representado, pode tacar o dedo no M ali no chat para a gente ver que vocês estão prestando atenção, que vocês estão conectados com a gente, que a nossa fala está fazendo sentido. Combinado? Então, hoje é o Dia da Mulher. O tema que a gente escolheu, o título da nossa fala, né, da nossa conversa hoje é Mulher, você pode ser o que você quiser. Inclusive, vocês as mulheres da Paquem receberão um presente, a gente vai falar um pouquinho dele também depois. Esse tema, mulher, você pode ser o que você quiser, muitas mulheres ainda talvez se questionem. Será que nós podemos realmente ser o que a gente quiser? Será que a mulher já tem espaço para ser o que ela quer? Hoje eu vou dedicar a minha fala, vou fazer uma fala direcionada às mulheres por ser um dia alusivo, Dia Internacional da Mulher. Mas eu convido os homens também para ficarem aqui conosco, conectados, para assistirem essa fala e pensarem um pouco qual é o papel do homem em relação a essa construção do que é ser mulher na atualidade, certo? Tô aqui com uma cola, né, gente, porque às vezes a gente tem alguns dados que eu vou trazer para vocês, algumas imagens também, para ilustrar o que eu tô falando. Para as mulheres que ainda se sentem inseguras em serem aquilo que elas querem, eu queria fazer uma fala que talvez lá no final vocês pudessem me dizer se fez sentido e se de alguma forma vocês mudaram ou tiveram mais certeza de que vocês podem construir um caminho, serem donas de si, donas da própria vida, do próprio destino, né? Que vocês podem perseguir os seus sonhos. Então, a primeira afirmação que eu vou falar em relação a como nós mulheres podemos sim ser o que nós quisermos, é em relação ao fato de que as mulheres que estão aqui assistindo hoje essa live são todas sobreviventes. Sobrevivente é uma palavra um pouco forte, né? Mas se a gente pensar em como a mulher tem percalços ao longo da vida, seja no sentido de garantir a sua própria subsistência, lidar com violências do dia a dia, com a competitividade, né? O nosso mundo, nossa sociedade é uma sociedade bastante competitiva. Então eu sei que as mulheres que estão aqui assistindo, que estão conversando comigo, que estão aqui interagindo, são sobreviventes por estarem aqui já hoje, porque a gente enfrenta diversos tipos de violência. E a violência contra a mulher, ela vem de todos os lados, né? A gente sofre violência
muitas vezes dentro da própria família. Essa violência muitas vezes é sutil, muitas vezes é uma violência mais discriminatória, mais visível, né? Então, a primeira fala que eu queria trazer é em relação a isso, em relação a sermos sobreviventes. Diariamente, por hora, 30 mulheres sofrem agressão física. Agressão física e, na sua maioria das vezes, causadas por próprios companheiros, por familiares, dentro do ambiente doméstico da mulher. Isso acontece porque, historicamente, nós temos uma relação com o feminino, com a mulher, de que a mulher seria inferior, né? Que a mulher não tem a capacidade de, talvez, cuidar de si, que ela deve ser protegida. E no âmbito familiar, isso aparece muito fortemente. Por isso que, às vezes, a agressão ela fica muito dentro da casa, né? Talvez, historicamente, vocês tenham escutado essa expressão que a gente não deve, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Hoje a gente já fala bastante disso em relação, assim, vizinhos, familiares que sabem que uma mulher está sendo agredida, precisam intervir e falar sobre isso no âmbito da família, para que a gente possa entender por que surge essa agressão, por que isso tem acontecido com as mulheres, para que a gente possa evoluir no sentido de entender que não é porque uma mulher é casada, tem um marido, está no seio da família, que ela, de alguma forma, mereça esse tipo de agressão. Então, hoje os dados, os números da agressão contra a mulher, no âmbito familiar principalmente, eles são muito altos, né? Outro dado que é importante a gente falar no dia de hoje é em relação ao feminicídio. Vocês talvez tenham escutado falar do feminicídio como um termo mais recente, porque a lei do feminicídio é de 2018. Até pouco tempo atrás, quando uma mulher era assassinada, esse assassinato ele era tido como uma morte, como qualquer outro, um assassinato, né? Alguém matou uma pessoa. A lei do feminicídio ela vem para notificar que muitas vezes as mulheres elas sofrem agressão e elas morrem devido à sua condição de ser mulher. De ser mulher em que sentido? Muitas vezes as histórias que a gente escuta são que as mulheres assassinadas, elas são assassinadas pelo próprio companheiro e sempre numa história que envolve, por exemplo, um acesso de ira do companheiro. E a gente até escuta relatos assim, ela provocou isso. Então, a mulher provocou a ira do seu companheiro e por isso ela veio a ser assassinada. Então, a própria condição de ser mulher acaba sendo vista como uma condição que daria o direito do seu companheiro assassiná-la, né? Então, esse discurso é que a gente vê ainda muito forte. Então, a lei do feminicídio vem para pontuar que existe uma forma de violência em relação à mulher, que as mulheres muitas vezes são assassinadas pelo simples fato de ser mulher. Então, esse companheiro, muitas vezes, no acesso de ciúme, aquele companheiro cuja mulher decidiu por encerrar o casamento e ele não aceita, né, que esse casamento chegou ao fim, então ele acaba agindo de forma violenta em cima da mulher. Ou muitas vezes, né, o homem tem a crença de que a mulher precisa... ele é dono dela, ela é um objeto de posse dele. Depois eu vou falar um pouquinho da história da mulher e talvez isso fique mais claro de como que são construídos esses vieses inconscientes que a gente tem. Como que é construída essa relação em relação à mulher? Como que a gente cria essas crenças de que a mulher seria, por exemplo, inferior ao homem? Eu sei que quando eu falo isso, muitas das mulheres que estão aí me assistindo, talvez até se contorçam um pouco na cadeira, né? Mas sim, a gente ainda tem a crença hoje em dia de que a mulher seria inferior ao homem. Isso é histórico, né? Isso é da nossa estrutura social e a gente precisa conversar mais sobre isso. Inclusive, hoje o Dia da Mulher é sim um dia de celebração, é o dia da gente ganhar um presente, é o dia da gente se sentir bem por ser mulher, da gente celebrar a nossa vida. Mas eu acredito muito que é um dia da gente falar um pouco sobre a história da mulher, saber todo o percurso que a mulher passou para estar aqui hoje, para estar na Paquen, né? Hoje as mulheres são 55% da força de trabalho da Paquen, as mulheres são 52% da população brasileira. Então a força da mulher, a gente tem que falar bastante no dia de hoje também sobre a história. A gente, por um período até do tempo, se vocês pensarem, as mulheres que são um pouco mais velhas, né, que estão ali no mercado de trabalho mais tempo, que têm mais experiência, vocês talvez possam lembrar de momentos da história, no início,
que a gente tinha muitos movimentos das mulheres em busca de seus direitos, e alguns direitos eu vou falar um pouquinho sobre eles, a gente conseguiu, a gente alcançou, nós enquanto mulheres, mas teve um período que essas lutas elas ficaram um pouco em segundo plano. Então, o Dia da Mulher, ele acabou mudando um pouco o seu sentido, né? Então, ficou muito na coisa do mandar um presente, né? Feliz Dia da Mulher. E essa coisa da história da mulher acabou ficando em segundo plano. E agora, de uns anos para cá, principalmente por essa atualização da legislação, porque a gente tem uma mídia hoje que dá mais espaço para essa pauta, para conversar sobre a mulher, sobre a sua história, hoje a gente tem trazido de novo essas falas para a gente relembrar onde estava a mulher, onde está hoje e onde a gente quer chegar, porque a gente ainda está num cenário que é esse cenário da violência, que eu estou trazendo aqui esses dados para vocês, esse cenário que a gente ainda tem mulheres objetificadas pelo seu corpo, né, que são olhadas como objeto, hipersexualizadas. Até trazendo um dado bem recente, né, a questão da guerra, eu acho que a maioria das pessoas teve contato com áudios que vazaram de um político, onde ele fala e dá a entender que a mulher ucraniana, por estar numa situação de pobreza, ela seria uma mulher mais fácil, que ela seria uma mulher que ele poderia ter relação com ela, porque qualquer valor ela estaria cedendo. Então, esse pensamento que às vezes a gente pode pensar, não, mas está longe, né? Os homens da minha família não falam isso, as pessoas com quem eu convivo não falam isso. Vou dar uma fala aqui para vocês. Ouvi esses áudios, me senti extremamente incomodada com eles. E ontem escutei de um homem falando o seguinte, não, o cara até podia pensar isso, mas ele nunca poderia ter falado. Então, o que esse homem está dizendo para mim? Ele está dizendo, não, que tudo bem pensar. Esse pensamento, ok, os homens pensam isso mesmo, mas ele não podia ter falado em voz alta, ele não podia ter gravado um áudio. Então, a crença de que a mulher é um objeto, a crença da hipersexualização da mulher, de que ela pode ser usada a qualquer custo, essa crença ainda existe. E isso vai nos remeter aos índices de violência, né? E até para a gente não viajar muito a questão da Ucrânia, se a gente pensar que regiões do país, do Brasil, que são mais pobres, também se tem essa crença. Onde é mais pobre, o que vai ter? O turismo sexual, né? Então, a mulher enquanto objeto. Então, o cara vai lá, a pessoa vai lá fazer um turismo para ter relação com aquelas mulheres daquele lugar, porque lá é mais fácil, lá elas se vendem por qualquer valor. E esse pensamento de redução do que é ser mulher, ele acaba impactando nos índices de violência, né? Então, 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. E quando a gente fala feminicídio, 3 mulheres por dia morrem simplesmente porque são mulheres. E quando a gente olha as histórias do feminicídio, não são mulheres que foram assaltadas e o ladrão levou, né, um latrocínio. Foi assaltado e o ladrão levou um valor dela, levou um bem dela. Não, é matar a mulher simplesmente por ser mulher. Quando a gente vai olhar a história por trás dos feminicídios, é isso que está dado ali. É um companheiro que assassinou, é alguém que se sentiu maior do que ela, mais forte do que ela e acabou vindo assassinar essa mulher. Então, por isso que a lei do feminicídio existe. E um dado que a gente tem que falar, gente, eu estou falando aqui enquanto mulher, né? Eu sou mãe de 2 meninos, então para mim é muito importante essa fala, esse dia, esse espaço, nós mulheres discutimos um pouco a nossa relação com o mundo, com a sociedade, mas eu não represento todas as mulheres, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que tem graduação, mas eu sei que tem uma parcela da população, que é uma parcela da população que nem sempre vai chegar a ter estudo, tem a parcela da população que são as mulheres negras, as quais eu não represento porque eu não vivo a mesma realidade, tem a parcela da população que são as mulheres trans. Então hoje eu estou vindo aqui fazer uma fala que é direcionada para todas as mulheres. Mas eu preciso, às vezes, trazer alguns dados para a gente entender dessas nossas diferenças enquanto mulheres. Quando a gente fala de feminicídio, 61% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Isso é muito forte. Então, mais da metade das vítimas são mulheres negras. Qual é a realidade da mulher negra que faz com que o feminicídio, a taxa seja maior para elas? E outro dado interessante que a gente tem que falar sobre a questão do feminino. A mulher trans, ela tem, em média, uma média de vida de 35 anos. O que acontece com as mulheres trans e por que elas não chegam nem a ter uma vida adulta plena, né? Por que a vida delas é ceifada
tão cedo? Isso, na verdade, tem a ver com a questão do feminino. A questão do feminino ter sido colocado historicamente como algo que é inferior, abaixo, né, que tem qualidades abaixo. Quando a gente pensa até algumas questões, por exemplo, se vocês quiserem botar no chat, eu não sei quantos de vocês estão conectados, mas, por exemplo, quantas expressões a gente já escutou que reduzem o potencial da mulher, a força da mulher. Então, quando a gente fala assim, tinha que ser mulher mesmo, né? Ou quando alguém fala assim, nossa, isso é coisa de mulherzinha, como se a característica ser mulher, ser do feminino, fosse algo que diminui a capacidade das pessoas. Não sei se eu estou indo muito rápido, se eu estou trazendo muitas reflexões. É que quando eu falo desse tema, eu leio muito, né, sobre esse tema, eu vivencio, eu sou mulher, então eu vivencio isso na pele. Então eu tenho vários dados e tudo mais, e acaba que quando eu paro para pensar, eu penso em tudo que a gente ainda tem que conversar para que a gente possa ter uma melhora desse cenário, né? Estou aqui vendo meus dados para ver o que mais que eu vou lembrar para vocês. E daí eu quero falar um pouquinho até sobre o presente, né, que vocês receberam hoje, que as mulheres da Paquem receberam. Eu acho que ele é muito simbólico. Vocês receberam um esmalte vermelho. Ele é simbólico porque a cor vermelha, usar vermelho, batom vermelho, esmalte vermelho, usar roupas provocantes, ser mais sensual, isso tudo, muitas vezes, é usado como razão para que uma mulher seja estuprada. Historicamente, quando a gente fala das mulheres e da história do estupro, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, mas com que roupa que ela estava? Com quem que ela estava? Ela estava sozinha? Será que ela não pediu por isso? Então, a cor vermelha, eu acho ela muito simbólica nesse momento, nesse Dia da Mulher, porque a gente foi, por muito tempo, a nossa roupa, o que a gente veste, como a gente se comporta, foi usado inclusive contra nós, né? Hoje a gente tem sim uma liberdade, eu acho que a gente avançou bastante, mas a gente ainda tem que entender o que está por trás ainda, né? Quando a gente é julgada por uma roupa que a gente usa, quando mulheres são estupradas e a culpa do estupro é colocada em cima da vítima, a gente tem que entender que a gente ainda tem essa cultura, que é uma estrutura social que tira do homem, né, a responsabilidade e coloca em cima da vítima de estupro. Um estupro é registrado no Brasil a cada 8 minutos. Uma mulher, né, uma pessoa é estuprada a cada 8 minutos. Na sua maioria, por pessoas conhecidas. O estupro é praticado dentro do eixo familiar, por pessoas conhecidas, por amigos, né? Quando a gente vê muito na internet algumas falas, por exemplo, não é não, né? Quando eu digo não é não. Se eu falei não no meio do caminho, também é não, né? Se eu sou uma mulher casada e naquele dia eu não me sinto disposta, eu não quero ter relação com meu companheiro, não, também é não. Porque é o teu corpo, né? O corpo da mulher que está ali naquele momento e a decisão cabe a ela, se ela quer ou não ter aquela relação. E não importa que roupa você esteja usando, não importa em que contexto você esteja, se você não está naquele momento querendo manter relação com aquela pessoa, não é não. Mas a gente tem que entender que historicamente, e também existe uma crença de que o homem não teria controle sobre os instintos, né? Então, quando a gente olha, assim, algumas crenças que a gente tem em relação à biologia, vai se ter a crença de que o homem tem um instinto mais agressivo, que ele tem uma necessidade maior do que a mulher. Isso, biologicamente, não tem comprovação. São estruturas sociais, são crenças, conceitos que a gente foi construindo ao longo da história. Então, quando a gente vê essa marca de um estupro a cada 8 minutos, a gente precisa entender por que isso acontece e como que a nossa sociedade tem feito manutenção desses números, né? Então, como que a gente tem aceitado que isso é um número que pode existir? Ah, mas o mundo sempre foi assim. Eu me nego a aceitar que o mundo sempre foi assim. Eu tenho um propósito que é trazer essas conversas, trazer essas informações para que cada vez mais a gente consiga transformar esse mundo que sempre foi assim. E quando eu falo para vocês que eu sou mãe de 2 meninos, né, eu enquanto mulher, eu sei do meu desafio de
plantar neles uma sementinha de uma masculinidade diferente do que meu pai aprendeu, do que os meus tios aprenderam, né? Inclusive, falando para vocês um pouco assim da minha posição de mulher aqui, eu sou uma mulher que foi criada por duas mulheres, não mulheres casadas, né? Mas a minha mãe me criou sozinha com uma mulher que hoje é minha avó de criação, eu chamo ela de vó de criação, porque não tinham homens, né? O meu pai não quis participar da minha vida e tudo mais, foi uma escolha que ele teve. Nós mulheres, quando a gente olha para a maternidade, nós não temos essa escolha, né? De deixar a família, o filho de lado. Então, os homens, historicamente, eles têm essa opção, essa escolha de deixar a mulher criar o filho. Então, eu venho dessa realidade, quando eu olho para os meus filhos meninos, eu penso de que forma que eu vou transmitir para eles o poder da mulher, a força da mulher, a importância da mulher no mundo, né? De que forma que eu vou fazer com que eles sejam homens que conseguem respeitar, que eles não se sintam... que eles não sintam que eles podem abusar de uma outra mulher, né? Que eles respeitem, que eles saibam dividir as tarefas. Eu vou falar um pouquinho disso também mais pra frente, certo? Então, quando a gente fala da questão do estupro, voltando um pouquinho ali, a gente tem que entender que não existe biologicamente um instinto a mais, né, que levaria ao estupro. E nós mulheres, a gente também precisa entender que a culpa não é da vítima, porque muitas vezes a gente faz manutenção desse discurso, né? Então, as mulheres, elas não se sentem nem mesmo à vontade de chegar numa delegacia, por mais que seja uma delegacia da mulher hoje em dia, e denunciar. Esse número, um estupro a cada 8 minutos, eu ainda acho que ele deve ser muito maior, porque tem muitas mulheres que se sentem, enquanto vítimas, culpabilizadas, né? Elas sentem que é culpa delas, que elas passaram por aquele processo porque elas pediram por aquilo, porque elas se comportaram de uma maneira que elas fizeram por merecer. E daí, quando chega na hora de denunciar, não denuncia porque não se sente com coragem, com força para passar por aquilo, por aquela situação. E muitas vezes tem que chegar lá e ser desmentida, ser questionada, né? Eu queria transmitir uma imagem na tela que eu acho que demonstra bem a questão de que não existe roupa, né, adequada, não existe roupa que faça uma pessoa abusar da outra, né? Essa é uma imagem de um museu na Grã-Bretanha que tem a intenção de mostrar roupas de pessoas que sofreram violência, que foram estupradas. Então, ali está bem claro para mim que não tem essa de, era uma roupa curta e por isso foi abusada, né? Não tem roupa que faz chamar mais atenção ou menos atenção. Inclusive, quando a gente olha para os números de abuso sexual infantil, né, gente, que ainda são também alarmantes. Tem alguma coisa no chat? Não? Quero só apresentar mais uma imagem aqui para ilustrar. Então, o primeiro motivo pelo qual eu sei que nós mulheres podemos ser o que nós quisermos é o fato de que sim, estamos sobrevivendo diariamente a diversos tipos de violência, né? A violência que vem de várias formas. E o segundo motivo que eu queria trazer para vocês, e daí eu trouxe aqui vários exemplos ali de mulheres de todos os tipos, todas as cores, você é única. Nós somos únicas. Quando a gente vê 55% de mulheres trabalhando na Pacem, eu tenho certeza que não existe uma mulher igual a outra. E até pedindo para vocês agora fazerem uma reflexão, queria que vocês olhassem para as colegas de trabalho que talvez estão perto de vocês, ou que vocês fechassem os olhos e lembrassem, né, das mulheres que trabalham próximo, das mulheres da família de vocês, das mulheres que vocês conhecem. Queria que vocês trouxessem essa mulher para a mente de vocês, para a imaginação de vocês, e vocês observassem cada uma delas. Será que uma é igual a outra? Será que a gente consegue encontrar um padrão, encontrar uma mulher que seja idêntica a outra? Por que eu estou falando disso? Porque nós mulheres, a gente cresceu sendo ensinada que tinha um certo jeito de ser para ser mulher. Tem um certo tipo de roupa que a mulher usa, tem um certo tipo de jeito com que a mulher se movimenta. Ser mulher é ser de tal forma.
Mas eu tenho certeza que quando vocês fecham os olhos e vocês imaginam as colegas de trabalho de vocês, vocês percebem que não tem esse jeito, esse padrão. Mas a gente cresce com essa crença, né? E de certas formas vão mandando essa mensagem pra gente de que teria um jeito certo de ser mulher. Quantas vezes vocês já escutaram, isso não é coisa de mulher? Mulher não senta dessa forma, mulher não faz isso, mulher não fala dessa forma, mulher não pode fazer tal atividade é destinada para os homens. Então, nós fomos crescendo e a gente vai entendendo que existe um certo padrão em ser mulher. E esse padrão, ele acaba apagando as nossas diferenças. E as nossas diferenças são exatamente o que faz nós sermos únicas, né? Nós sermos únicas, a gente construir a nossa própria história. Então, esse padrão, ele acaba desvalorizando nós enquanto mulheres. Porque a busca por esse padrão, ela é incessante, ela é cansativa. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue alcançar esse padrão, né? Quando a gente, até pensei historicamente, assim, fases que a gente passou em relação à moda, né? Talvez vocês lembrem da época da cintura baixa. Todo mundo usava cintura baixa. E daí quem usava cintura baixa e talvez sobrava um pneuzinho para um lado, um pneuzinho para o outro, se sentia mal, porque não estava igual às outras mulheres. E daí a gente vai ter uma consequência também da cintura baixa, né? Eu vejo muitas amigas minhas, porque na minha adolescência era bem a fase da cintura baixa, eu vejo muitas amigas falando sobre o fato de que utilizar essa calça de cintura baixa durante muito tempo acabou mudando o corpo delas, transformando o corpo, né? Tirando ali o local onde ficaria normalmente a cintura de um corpo humano, né? Daí não estou nem falando de um padrão, mas estou falando de onde é esperado que a cintura esteja. Então, acaba moldando o corpo da mulher de uma forma diferente. Teve ali o período que a sobrancelha, né? Era esperado que a sobrancelha da mulher fosse uma sobrancelha extremamente fina. Então, eu ainda conheço pessoas que não conseguem recuperar uma sobrancelha. Agora tá na moda, né, gente? A sobrancelha cheia e a gente usar uma sobrancelha bagunçada. Então, esses padrões que a gente vai buscando, eles são extremamente difíceis de ser alcançados, né? E muitas vezes, acaba que por buscar esse padrão, quando a gente se olha no espelho, nem sempre a gente consegue ser feliz com aquilo que a gente está vendo. Então, a gente, em busca desse padrão, daquilo que a gente espera que é ser mulher, da forma como a gente gostaria de ser, que a gente acha que a gente gostaria de ser, a gente acaba ficando um pouco infeliz até, porque a gente olha e procura e consegue só ver defeitos, né? Coisas que eu queria mudar, que eu queria que fosse diferente, né? E falando desses padrões, a gente precisa também entender por que eles existem. Tem toda uma questão comercial, que se a gente pensar historicamente, né? É muito mais fácil comercializar calças com o mesmo molde, porque vai ter a questão da produção, do investimento, da economia. Então, seria mais fácil que eu tivesse padrões, corpos padrões. Até no domingo passou uma reportagem em relação a isso e como a mulher brasileira não consegue encontrar uma calça jeans e usar sempre o mesmo número. Porque nós temos corpos diferentes. Não tem como o número 50 da modelagem que hoje tá na moda, o mom jeans, né? O número 50 para uma outra mulher pode ficar muito largo. O mesmo 50 para uma outra mulher que usa 50 vai ficar muito apertado. Então, eles estavam discutindo essa questão que o próprio jeans, ele não tem como acolher todos os corpos, porque somos diferentes, né? Então, essa busca por esse padrão tira a nossa felicidade e acaba deixando com que a gente não veja as nossas qualidades, né? Não conseguindo olhar para o nosso corpo como um corpo bonito, um corpo que é aceitável. Então, a gente vai gerando ali as nossas inseguranças. E outra questão histórica também em relação a essa padronização dos corpos, a gente tem que entender que quando a gente olha para a mídia, para a televisão, houve ali uma padronização das pessoas. Então, todo mundo muito parecido na televisão. Hoje, talvez vocês já tenham sentido uma mudança. Talvez até vocês se sintam até, assim, chama bastante atenção, por exemplo, nos comerciais, a gente vai ter muito mais pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres gordas, mulheres mais magras, pessoas mais velhas, homens gordos, homens magros,
Porque antes não tinha essa representatividade. Todo mundo que fazia televisão era muito parecido, né? E tem várias representações, a mídia e a televisão, ela é muito forte, porque o nosso cérebro, ele é um cérebro, é uma máquina, né? Mas ele é preguiçoso. Então, ele vai sempre naquilo que é mais fácil para ele. E é muito difícil, assim, do cérebro se acostumar a lidar com alguma coisa que é diferente. Então, se na televisão, na mídia, está sempre representado o mesmo tipo de pessoa, meu cérebro vai acreditar que aquilo é ser bonito. E que eu só posso ser feliz se eu for daquela forma. Hoje a televisão tem mudado, né? Na verdade, a representatividade ela tem sido buscada pelas marcas. Eu acho que a maioria das marcas tem buscado isso nos comerciais e tudo mais. As novelas têm mudado, as séries de televisão têm buscado trazer essa representatividade, diversos corpos, vários tipos de pessoas. Mas também a gente tem que se atentar que a gente tem uma rede social, né? Quem aqui que está assistindo que fica horas no Instagram, passando foto, rolando a barrinha. E o Instagram, ele está lá sendo alimentado por pessoas com as suas fotos altamente instagramáveis, né? Que nem sempre reproduzem a realidade. Porque essas fotos são tratadas, elas têm filtro. Nós mesmos, quando a gente vai tirar uma selfie, né? A gente acaba usando filtro. Vou até confessar uma coisa para vocês, eu tenho um filtro específico que eu uso sempre e que eu acho a minha aparência melhor com aquele filtro. E quando eu vou tirar uma foto, muitas vezes eu não consigo tirar foto sem aquele filtro porque eu não me acho bonita. Então aquele filtro, ele alterou um pouco da minha visão de mim mesma, né? Então eu não consigo mais me olhar sem ser através daquele filtro. E a gente pode fazer todo tipo de alteração no Instagram. Então, ao mesmo tempo que eu consigo me alterar, eu vejo pessoas que estão alteradas. Então, eu já não sei mais qual que é a realidade, né, dessas pessoas que estão ali representadas. Por que eu falo bastante disso? Porque na história do feminino, da mulher, a gente já teve momentos, né, que a gente teve uma exaltação de corpos mais cheinhos, mais gordinhos. A gente já teve uma exaltação de corpos magérrimos. A gente já teve a exaltação da mulher gostosa. Historicamente, o que é esperado de um corpo padrão também vai mudando. Por que eu tô falando tudo isso? Porque se a gente tenta alcançar isso que tá na mídia, a gente apaga as nossas qualidades, né? Para tentar caber numa caixa que muitas vezes não faz sentido para nós. E daqui a pouco a moda muda, né? E daí vem outra moda, vem outra expectativa, a gente tem que adequar num novo padrão, a gente tem que buscar uma outra realidade. E a gente nunca tá feliz, a gente nunca alcança a nossa felicidade. Então, em relação ao nosso corpo. Então, eu trago essa questão do padrão para a gente entender que nós precisamos buscar a nossa felicidade com aquilo que a gente tem. Não estou falando de deixar o autocuidado de lado, vou falar um pouquinho sobre o autocuidado mais no final. Mas estou falando do ser feliz agora, no presente, com aquilo que eu tenho, do vivenciar o meu corpo. O meu corpo é aquilo que me leva a vários lugares, é aquilo que vai me trazer felicidade. Então, começar a se olhar no espelho com mais amor, né? Olhar para aquela pessoa que está ali no espelho, olhando de volta e dizendo eu te amo, eu te aceito, né? E eu consigo com você, com esse corpo que me leva para vários lugares. E o terceiro ponto que eu vou trazer em relação ao porquê eu tenho certeza que nós mulheres podemos ser o que nós quisermos é em relação à força feminina. Como que essa força ela é representada, né? Eu vou contar um pouquinho da história de nós mulheres, porque historicamente as pessoas falam muito do dia 8 de março em relação a um episódio onde 100 mulheres dentro de uma fábrica nos Estados Unidos morreram queimadas. Mas o Dia da Mulher ele foi construído muito tempo antes dessa data. Foi ali no início do século XX, quando as mulheres começaram a luta pelo voto feminino, né? Então, houveram muitas manifestações das mulheres, principalmente na busca pelo voto. Para vocês entenderem, desde a Grécia Antiga, que a mulher é proibida de participar da vida pública e política. E essa proibição, ela era real, assim, é proibida, não pode participar, não pode se candidatar, não pode votar, não vai escolher quem vai representar, né? Então, ali no início do século XX, quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, porque também nós estávamos fora do mercado de trabalho, a mulher era vista como, sim, só poderia ser do lar, ficar dentro de casa, criar os filhos. Então, ali no início do século XX,
Com a questão da Revolução Industrial, com o fato de que os homens foram para a guerra e era necessário mais mão de obra e a mão de obra feminina começou a ser utilizada, a mulher começa a ver, as mulheres começam a ver que as jornadas amplas de trabalho eram extremamente exaustivas, 15 horas de trabalho diárias. Além disso, tinha uma desvalorização da mulher, a mulher não ganhava tanto quanto o homem. Ainda temos essa realidade, né? A mulher hoje ainda, o salário, muitas vezes, para a mesma função, ele é menor do que o salário do homem. A mulher ganha 70% do que o homem ganha, por exemplo, em média. E isso é uma discussão que nós, mulheres, temos que fazer dentro das nossas empresas, nos locais de trabalho, para a gente entender se a gente já alcançou essa igualdade nas funções que a gente faz. Então, lá no início do século XX, as mulheres vinham nessa luta, né? Elas queriam votar, elas queriam representação política para poder também defender os seus direitos. Porque a mulher, até então, ela ficava sempre no seio da família. Era o homem que era o dono da mulher. Por que eu falo dono? Talvez vocês não tenham nunca tido essa informação, mas por que a mulher ela tem o nome do homem, o sobrenome do homem? Porque o homem era dono da terra, né? Então, tudo que tivesse naquela terra, inclusive os escravos, e tinha o seu sobrenome, aquele homem era dono daquilo que estava naquela terra. E a mulher tinha que ter o nome do seu marido, porque caso ele viesse a falecer, ele tinha certeza que a herança ficaria com ela e com os filhos e jamais seria passada para a família dela, por exemplo. Então, também era uma forma de pontuar ali que a mulher não era dona do seu destino, né? Que a mulher sempre tinha a obrigação de servir ao seu marido. Então, o sobrenome, historicamente, ele vem com esse peso, né? Do porquê que eram colocados os sobrenomes. Então, quando a mulher alcança ali o direito a voto, a gente tem uma mudança na história, mas é uma mudança muito gradativa, né? E para vocês entenderem, o direito ao voto no Brasil só foi aprovado em 1932. Gente, faz 90 anos. A gente ainda tem mulheres vivas que não tinham direito a voto, né? Então, a história ela ainda está acontecendo, a gente está vivenciando ela, né? Quero até transmitir uma imagem aqui, que é... Quando as mulheres começaram a fazer a luta feminista, nos jornais eram transmitidas algumas imagens, né, do que aconteceria se a mulher ganhasse o direito a voto. Então, vocês podem ver ali na imagem uma mulher segurando o braço do marido. Então, porque se a mulher ganhasse o direito ao voto, ela iria mandar no marido e até, inclusive, no voto dele. Ou aqui, né, o homem cuidando da criança e a mulher chegando do trabalho e apontando para ele, né, o que ele tinha que fazer. Ou até aqui, mandando o homem, né, que o homem tem que limpar a casa. Essas eram as campanhas, na época, que saíam nos jornais contra o voto feminino. E isso aqui, muitas vezes, ainda está no nosso inconsciente coletivo, né? No sentido, assim, de que se a mulher alcançar a igualdade, ela não vai alcançar a igualdade, né? Ela vai, na verdade, passar por cima, ter superioridade. Quando, na verdade, todas essas marchas da mulher, essa luta da mulher pelo voto, é na busca por igualdade, não é no sentido de, somos superiores ao homem. Ninguém quer fazer essa troca, não é inversão, mas sim colocar todo mundo no mesmo patamar. Temos, sim, os mesmos direitos, né, os mesmos deveres, e como que a gente vai alcançar isso? Mas, naquela época, a propaganda era essa: se as mulheres alcançarem os votos, né, o direito a voto, o homem vai virar inferior à mulher. Hoje a gente vê que não é isso, né, gente? E daí eu queria até mostrar uma outra imagem que para mim é bem forte, que é quando a primeira mulher foi eleita no Brasil. É uma imagem dá de ver bem certinho, né? Apenas uma mulher ali no Senado, que é aquela única figura de branco e de chapéu ali. Como é gritante essa imagem da primeira mulher eleita no Brasil. Mas também como é o nosso Congresso Nacional ainda nos dias atuais. Conseguem ver as mulheres ali? Onde é que estão as mulheres representadas? Quando a gente fala da política nacional, a gente está falando que as mulheres são 52% dos votos, né? Das pessoas que estão aptas a votarem. Porém, nós só representamos 12% das prefeituras nacionais. Então, hoje as mulheres não têm uma representação política também.
falta essa força em nós mulheres para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, para que a gente possa trazer a pauta do ser mulher, tomar mais consciência, trazer mais para frente, para que a gente possa mudar certas realidades, como a realidade da violência que eu citei um pouco antes. Vou trazer algumas datas que eu acho legal a gente entender, para a gente entender como foi a questão da história da mulher no Brasil. Então, o voto é de 1932, isso são 90 anos. A primeira vez que uma mulher foi permitida, por exemplo, a prática de futebol é de 1979. Até 79 existia uma lei que dizia quais eram os esportes que as mulheres poderiam ou não, né? Quais esportes eram dos homens e quais esportes eram os das mulheres. Então, 79 foi o direito à prática de futebol. Quantas mulheres não deixaram de exercer, talvez, né, de jogar uma bolinha, que é tão divertido, né, fazer um esporte coletivo, porque a elas era dito que não era permitido. Outra coisa que é legal da gente falar, assim, né, dessas datas, em 1962, a minha mãe hoje tem 60 anos, e ela nasceu em 1960. Então, em 62, foi a criação do Estatuto da Mulher Casada, porque até 62 a mulher não tinha direito à herança. Lembra que eu falei do sobrenome do marido? Então, até 62 a mulher não tinha direito à herança, né? Para ela tomar a decisão do que ia ser feito com aquela herança. E eu queria trazer uma data bastante importante que a gente tem, que é 2006, que é referente à Lei Maria da Penha. As pessoas ouvem falar, mas eu não sei se as pessoas conhecem a história da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma pessoa que existiu verdadeiramente, né? Ela ainda é viva. E ela casou-se com um colombiano e ela teve 3 filhos com essa pessoa, os 2 estudaram na mesma faculdade. A princípio, tudo ok. Depois que ele conseguiu a nacionalidade brasileira, que começaram as violências, né? A violência doméstica. A Maria da Penha, ela levou 2 tiros do marido e depois desses tiros ela ficou tetraplégica, né? Ela tá na cadeira de rodas e ela ficou 4 meses internada. E o marido disse que tinha sido uma questão de assalto, que tentaram assaltar eles e que ela teria sido vítima do assalto. Quando ela retorna para casa 4 meses depois, o marido tenta eletrocutá-la. Então, ele tenta matar ela pela segunda vez. E esse marido ficou solto durante 20 anos. A Maria da Penha tentou prender esse marido dela, né, para que ele pagasse pelo crime que ele cometeu, né, mas ela não conseguiu a prisão dele. Então, ela é um caso simbólico dessa violência doméstica e é por conta dela, né, e desses movimentos que em 2006 é lançada, né, decretada a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. Então, isso é também muito recente, né, e eu acho interessante saber da história dela, porque a Lei Maria da Penha, ela vem para defender esses casos, né. Muitas vezes a mulher, ela sofre violência e ela acha que aquilo ali é a vida dela, que é normal, que a vida é assim mesmo, que não tem o que fazer, vai ser sempre assim. Então, e muitas vezes a mulher denuncia. Então, uma coisa que tem na Lei Maria da Penha agora é que a mulher não pode voltar atrás de uma denúncia. Porque o que acontece? A mulher denunciava e depois esse marido, ele ia lá e ameaçava ela e dizia que a polícia não ia fazer nada e tudo mais. E ela acabava indo lá e retirar a queixa e voltava para aquela situação de violência. Então, hoje não tem mais como tirar a queixa. A polícia vai investigar. Por que isso é importante? Porque para a gente entender como está esse cenário da violência doméstica e para a gente ter procedimentos e políticas que possam defender a mulher nesse sentido, né? A mulher, apesar da gente ter aí conquistado o mercado de trabalho, nós somos mulheres, a maioria de nós trabalha, muitas mulheres são chefes da casa, né? No sentido de que elas sustentam os seus lares, mas a mulher ainda fica muito refém do financeiro de um marido, né, de uma família. Então, a violência doméstica também está atrelada a essa questão financeira. Então, a gente precisa de leis que possam defender essas mulheres e fazer esse cuidado para garantir que elas não vão continuar nesse ciclo da violência. Todas essas falas que eu trouxe até agora é no sentido de fazer com que todos vocês que estão me assistindo acreditem no potencial da mulher, na força da mulher, acreditar que vocês são, sim, donas de si, donas do seu próprio destino, que vocês têm escolha. Então, talvez vocês olhem para mim e pensem assim, mas
né, essas mulheres que vêm aí fazer esse discurso de empoderamento feminino. Tem mulheres que querem ser ainda, né, que tem essa vontade de serem, por exemplo, mãe, dona de casa, cuidar do marido, e tá tudo bem. Tem as mulheres que estão assistindo a gente, que tem uma crença religiosa, né, que vai ter a sua crença e que vai dizer assim, não, mas a mulher não pode fazer tudo o que ela quiser. E tá tudo bem. Mas o que a gente tem que deixar bem claro no dia de hoje é que a mulher tem escolha. Que ninguém pode dizer para essa mulher o que ela pode e o que ela não pode fazer. Que ela tem o direito de escolher. Se ela quer o mercado de trabalho, ela tem direito a ir para o mercado de trabalho. Se ela quer permanecer no lar e cuidar dos filhos, ela tem esse direito desde que ela seja também respeitada e não sofra violência, né? Então, muitas vezes, da questão financeira, então a mulher cuida da casa, cuida dos filhos e ela não tem direito a comprar nada, porque é o marido que trabalha e cuida do dinheiro. Então, nesse sentido, a mulher tem que ter escolhas. Historicamente, essa escolha foi retirada das mulheres. E é por isso que no dia 8 de março a gente precisa falar tanto sobre a questão histórica, para a gente entender algumas coisas que a gente ainda precisa mudar. Nem todas as mulheres se sentem à vontade para serem quem elas querem ser. E daí trazer um pouquinho da questão do estereótipo de gênero, né? Que a gente acredita que certas coisas são de mulheres, certas coisas são de homens, certos comportamentos são esperados, certos comportamentos não são. Gente, isso não é dado biologicamente. Salvo a nossa diferenciação genital e na questão de mulher ter útero, ovário, homem não ter, os demais comportamentos, eles são construídos socialmente. Então, historicamente, foi se dizendo, o homem pode fazer tal atividade, a mulher não pode. Por exemplo, dizer que uma mulher, ela por ser mulher, ela tem como destino ser mãe, protetora, cuidadora, isso, na verdade, é uma construção que a gente fez socialmente, né? A mulher pode, sim, optar por não ser mãe, né? Ela pode optar por ser uma mulher que quer priorizar a sua carreira, por exemplo, ou ter o direito de não casar, né? Então, muitas mulheres hoje, elas têm esse questionamento, poxa, mas você ainda não engravidou, essa pressão, né, do ter um filho. O que a gente está falando hoje é do ser quem a gente quer ser, quem a gente deseja ser, dentro daquilo que a gente tem vontade de fazer aqui com a nossa vida no mundo, né? Então, as mulheres são, sim, donas da própria vida. E essa é a última fala que eu vou fazer em relação ao porquê somos capazes de ser tudo que a gente quiser. Muitas vezes a mulher, ela acredita que ela está em desvantagem, né? Então o mundo é difícil para a mulher mesmo, e é assim mesmo. O homem, ele tem mais inteligência, ou talvez ele tem mais desenvolvimento do que as mulheres. E as mulheres, elas não reconhecem o que elas já fazem, né? Então, a gente fala um pouco da questão da carga mental. A mulher já gerencia, ela já é a liderança da sua casa. Você que está assistindo, né? Quem é que resolve os problemas de casa? Eu não estou falando de ir lá consertar a janela, mas quem é que decide que aquela janela tem que ser consertada, quando que tem que ser consertada, que prevê o dinheiro, né? Se o dinheiro vai dar para consertar a janela e chegar ao final do mês e ter alimentação na mesa. Quem faz estratégias para que o dia flua tranquilo, né? Quem decide que hora as crianças vão para a escola, que hora que todo mundo vai sair para o trabalho, como que a gente vai fazer para a feira durar a semana toda para não ter que ir todo dia no mercado? Quem que define as estratégias da sua casa? E eu sei que vocês, a maioria das mulheres que estão assistindo, estão dizendo, sou eu que decido, né? Eu sou estrategista, eu faço planejamento, eu faço organização. Então, que as mulheres consigam reconhecer que elas são, sim, donas de si, que elas já se coordenam, se lideram, elas são gerentes da sua própria vida, né? A casa é uma grande empresa, né? É uma empresa que a gente tem que gerenciar ali e na maioria das vezes essa carga fica com as mulheres. E hoje é um dia também, e assim, para os homens que estão aqui assistindo, reconhecerem que a carga mental e a carga de trabalho da mulher é, sim, superior à do homem ainda. As mulheres trabalham, em média, 10 horas a mais do que os homens durante a semana, porque elas vão lá e bancam aquelas 8 horas na empresa e ainda chegam em casa, fazem toda essa estratégia de sobrevivência da família, e ainda tem que dar conta da limpeza da casa, né? E tem que dar conta da educação dos filhos. Então, os homens também precisam reconhecer que eles têm feito manutenção
dessa crença de que as mulheres são inferiores. Então, qual é o papel do homem diante do dia 8 de março, né? Que o homem reconheça que ele também precisa mudar algumas crenças e pensamentos para auxiliar essa mulher para que ela possa ser mais dona da sua vida. E isso vai impactar, por exemplo, que as mulheres, em sua maioria, não conseguem seguir uma carreira, não conseguem ser liderança nas empresas, porque a elas fica sempre a obrigação dos filhos, da casa, então elas não têm como se dedicar. E isso vai impactar, por exemplo, que a gente tem um número muito menor de mulheres lideranças do que homens líderes. Não porque as mulheres não são capazes ou porque não têm inteligência, mas porque elas têm que dar conta de 2 funções, de 3 funções, né? Elas não têm apenas um emprego. Quando elas chegam em casa, elas continuam a trabalhar. Então, isso tem um impacto na carreira da mulher também. E para finalizar a fala, né, em relação à carga mental e à divisão de tarefas, hoje, e queria dar aqui meus parabéns para os homens que já avançaram, que já estão fazendo esse algo a mais. Os homens têm participado mais das atividades de casa, mas a gente ainda vê um discurso do tipo, eu ajudo a minha mulher. Na verdade, a casa tem que ser uma divisão de tarefas, os filhos são uma divisão, né? Quando a gente decide ali por engravidar, por casar, por ter uma casa própria, por cuidar dessa casa, é um trabalho de responsabilidade mútua, onde os dois vão ganhar se a divisão é feita de forma correta. E daí dá um puxão de orelha nas mulheres, porque nós, muitas vezes, porque também temos crenças de que a mulher é a cuidadora, de que só a mulher sabe fazer, a gente não delega a tarefa para os maridos, às vezes quando eles fazem a gente critica, daí a gente vai lá e faz na frente. Então, essa evolução do pensamento no sentido de que, gente, não tem comportamento que seja de mulher ou de homem. Os homens são sim capazes de cuidar da casa, são capazes de cuidar dos filhos. E nós, mulheres, somos capazes de trabalhar fora, de ter a nossa carreira. Então, os dois lados têm que começar a reconhecer as suas potencialidades para que trabalhando junto a gente consiga ali vencer e crescer enquanto família e prosperar. E daí vou chamar aqui também a atenção das mulheres, né? Para que a gente possa ser o que a gente quer ser, a gente tem que trabalhar um pouco o autocuidado. E o autocuidado não é tanto relacionado à beleza, porque tem ficado muito no sentido assim, de ter o cabelo escovado, tá maquiada, mas o autocuidado tá em exames, né? Cuidar da saúde, fazer exames, deixar os nossos exames de rotina em dia, delegar tarefas, não ficar sobrecarregada, descobrir quais são os seus interesses, mulher, o que você gosta de fazer, fazer essas atividades, né? Ter um momento para você, principalmente as mulheres que são mães. Eu sei o quanto as mulheres mães deixam a vida própria de lado para dar conta da família. Então, descobrir quais são os teus interesses, separar um momento para você e ter esse momento para cuidar do seu autocuidado, seja a questão da beleza, mas também a questão da saúde mental, do autoconhecimento. E daí, falando de tudo que eu falei, eu queria finalizar falando de como que a gente vai mudar essa realidade. Então, um dos principais modos da gente mudar é que a gente tenha mais união entre as mulheres. Eu acho que muitas vezes uma mulher acaba julgando a outra, né? Reproduzindo essas crenças em relação à mulher. A gente não tem muita união quando a gente fala de mulher. E não estou falando aqui de que a gente tem que gostar de todas as mulheres, mas que a gente tem que dar espaço para que as mulheres falem, que a gente tem que entender que a realidade da outra mulher não é igual à minha, por que ela age daquela forma e eu ajo diferente, e dar espaço para que as mulheres possam prosperar juntas. Eu acho que a mensagem do Dia da Mulher também é essa, que a gente encontre sororidade, né? Essa palavra que está bastante focada na mídia, que nós conseguimos alcançar essa união entre as mulheres para que a gente possa mudar um pouco esse cenário que eu falei hoje. Espero que depois dessa minha fala, vocês consigam entender a força que as mulheres têm, tudo que a gente tem superado, e que sim, a gente tem muita coisa pela frente ainda, mas que juntas eu acho que a gente consegue avançar, e fazer um convite aos homens, né, que se juntem também, que consigam buscar conhecimento e informação para que a gente possa mudar um pouco dessa realidade em relação ao que é ser mulher hoje em dia. Muito obrigado pela atenção, espero vê-los em breve na PACM falando de outros temas.